Olá! O que este bronzeado, a minha filha, a festa de Iemanjá e o Enem têm em comum? Pois eu vou te responder hoje no nosso quadro favorito, o Ver, Ler e Ouvir. Vem comigo porque tem muita indicação boa. Olá, meus queridos! Quem me acompanha nas redes sociais deve ter reparado que ao longo ali do finalzinho de janeiro eu andei passando uns dias em Salvador. Espera. Sim, jovens, eu passei uma semana em Salvador e eu voltei completamente baianizada. Este bronze que vocês estão vendo aqui agora está um pouco apagado, né? Porque temos várias luzes brancas, mas apesar das luzes brancas, eu estou da cor do verão, pelo menos soteropolitano, porque eu estive em Salvador. Vamos aproveitar e deixa aqui embaixo os seus comentários sobre a cidade de Salvador e sobre a Bahia. Do que você gosta? Quais são os seus hábitos? Você conhece? Você não conhece? Você tem curiosidade? Porque eu admito que eu voltei completamente apaixonada e, infelizmente, vou até preparar um zoom pra gente, arrasada, porque eu perdi a festa de Iemanjá. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2023, eu estou gravando este vídeo inspirada pela data de amanhã. Vamos ali na câmera da mãozinha para você entender as relações que estão aqui? Amanhã, meus jovens, é o dia 2 de fevereiro. E tem até uma música do Emicida que fala 2 de fevereiro, dia da rainha, que para uns é branca, para nós é pretinha. Amanhã, 2 de fevereiro, é dia da festa de Iemanjá aqui no Brasil. E aí, inspirado nisso, eu resolvi fazer o Ver, Ler e Ouvir de hoje. Aí você vai me perguntar o seguinte: ok, Jana, mas o que a festa de Iemanjá tem a ver, por exemplo, com a sua filha? Já entendi que você gostaria de assistir à festa, às celebrações do dia de Iemanjá lá em Salvador, que é em 2 de fevereiro. Especificamente, a celebração ela ocorre no bairro do Rio Vermelho, que é um dos bairros mais tradicionais de Salvador. É o bairro em que eu fiquei hospedada e cuja história eu absorvi. Se vocês quiserem, eu publico algumas coisas nas minhas redes sociais sobre isso. Mas o que isso tem a ver com a sua filha? Jovens, eu tenho que contar para os senhores e eu tenho imagens. Sim, Capitão Hamilton, temos imagens. Vamos colocar aqui na tela as imagens que são importantes para vocês compreenderem as relações. Pode ser que seja muito sensual para os senhores. Essa foto que eu estou mostrando para os senhores aqui é uma foto que foi tirada no dia 2 de fevereiro. Especificamente o dia 2 de fevereiro de 2 anos atrás. Esta daqui é a professora que vos fala, por favor, vejam. O cabelinho eu cortei igual para poder gravar esse vídeo. Mentira, mas assim, é a versão que a gente vai contar. E aqui, neste dia, não neste lugar, mas neste dia 2 de fevereiro, eu fiz a minha filha. Eu não vou explicar mais o que é isso, porque eu não sou professora de biologia, mas as crianças, elas não vêm da cegonha. Dia 2 de fevereiro é um dia muito importante para mim. Além da festa de Iemanjá, a minha filha, a Amora, foi feita no dia 2 de fevereiro. É isso, gente. Eu acho bastante pessoal, mas eu tinha que contar porque eu pensei em gravar este vídeo. E eu acho que as coisas acabam se amarrando, né? Por quê? Iemanjá, uma das maneiras como Iemanjá é conhecida é como Dona Janaína. Sim, meu nome é inspirado em Iemanjá. Dona Janaína é uma referência à figura mitológica que é afro-indígena brasileira, que é a Iara, a deusa das águas, né? Especificamente no Guarani. Olha, gente, eu tô me sentindo muito pesquisadora aqui. No Guarani, Iara deveria ser pronunciado como Jara, que é senhora. Especificamente, a senhora das águas é Ijara.
E aqui a gente tem um cruzamento entre a cultura indígena e a cultura africana. Afinal de contas, Iemanjá é uma divindade da cultura africana, a Iara é uma divindade da cultura indígena e elas se cruzam no Brasil nisso que a gente chama de sincretismo, né? A crença que acontece junto. Por isso, sim, que é um prefixo que significa junto, ao mesmo tempo, unido. Por exemplo, nado sincronizado, quando eu faço os movimentos ao mesmo tempo. O sincretismo religioso no Brasil, ou seja, essas crenças que operam juntas, está, por exemplo, na figura de Iemanjá, Dona Janaína, rainha, no caso de Iemanjá do mar, e a Iara, a rainha dos rios, né, das águas doces. Janaína, mas o Brasil é formado por indígenas, africanos e temos aí a falta dos espanhóis, dos portugueses, dos europeus, pois tudo se amarra, porque no Brasil, Iemanjá é sincretizada como Nossa Senhora dos Navegantes, e também sincretizada, também é possível que ela seja sincretizada como Nossa Senhora da Conceição. Se você gosta de etimologia, da origem das palavras, o nome Iemanjá, que também pode ser pronunciado como Iemojá, ele significa mãe cujos filhos são peixes. É bonito, né? É poético. Iara é a senhora das águas, Iemanjá é a mãe cujos filhos são peixes, ou seja, ela é a mãe do oceano, ela é a mãe dos mares. Então a gente tem aqui, vamos tentar amarrar essas influências. A influência europeia, católica. A gente tem aqui a influência africana. E aqui a gente tem a influência indígena. Olha o cruzamento da religião, obviamente, mas também o cruzamento das línguas, das culturas, das práticas, das festas, e eu me sinto muito lisonjeada de mostrar para os senhores que eu sou o cruzamento disso tudo, né? Sou aqui Dona Janaína, rainha da redação no YouTube. Se você concorda com isso, põe aqui embaixo. Dona Janaína, rainha da redação. Se Iemanjá é dona, rainha do mar, eu sou dona e rainha da redação. Mas, obviamente, eu não estou aqui só para ficar falando besteira no seu ouvido. Nós estamos aqui também para indicar algumas coisas. Afinal de contas, o nome deste quadro é Ver, Ler e Ouvir. O que vocês vão ver, ler e ouvir? Eu vou começar com o ver, tá? Tem um documentário brasileiro maravilhoso que se chama Devoção, tá? Devoção é um filme dirigido pelo Sérgio Sanz. E esse filme especificamente, gente, vocês encontram com muita facilidade no YouTube. Então, já tô te provando que você encontra isso no YouTube, ó. A minha telinha do YouTube, eu fui lá e escrevi assim, ó. YouTube documentário Devoção, o primeiro que apareceu é o documentário, né? Não pode aparecer, né? Eu não posso tocá-lo aqui, mas o primeiro documentário, se você colocar documentário Devoção, vai aparecer para vocês. E por que eu gosto do documentário Devoção? Porque ele é um documentário sobre sincretismo, sobre como as crenças religiosas se cruzam no Brasil, mas numa perspectiva crítica. Não é uma perspectiva romântica de falar, por exemplo, né, que o cruzamento entre as culturas europeias e africanas foi pacífica. Isso daqui é uma relação de aculturamento dos africanos. Isso daqui é uma relação de sobreposição dos costumes europeus aos africanos, e o sincretismo foi uma tentativa de sobrevivência dos africanos escravizados e trazidos no Brasil, de não deixarem as suas culturas morrerem. A gente fala, por exemplo, aqui no YouTube e nos meus cursos, a propósito, tem inscrição aberta para os meus cursos de redação, a gente fala do conceito de epistemicídio, a morte, o assassinato, o extermínio e o apagamento de culturas. Os africanos escravizados no Brasil,
tentando sobreviver ao epistemicídio. Eu acho que vou escrever essa palavra porque ela é difícil, né, gente? Os africanos tentando sobreviver a esse epistemicídio. Tem vídeo sobre epistemicídio aqui no canal, tá, gente? É só procurar. Jana Rabelo, epistemicídio, vai aparecer. Eles tiveram que fazer esse sincretismo. Povos indígenas, mesma coisa. É o que eu gosto aqui no Devoção. Não tem essa perspectiva romantizada do sincretismo. Existe ali um questionamento acerca de quão pacífica foi essa mistura entre as culturas. Óbvio, spoiler, foi bem pouco pacífica, né? Bom, então nós já temos o ver, eu acho que eu vou anotando aqui para vocês, ó. Tchananã. Então, ver Devoção no YouTube. É só colocar Devoção. Devoção e documentário. Lindo documentário, tá, gente? Um trem de louco, imagens maravilhosas. Esse Yzinho em vermelho significa que você encontra isso fácil no YouTube. E aí, você pode me perguntar, mas se o quadro se chama Ver, Ler e Ouvir, o que eu deveria ler, Janaína? Observem que eu estou escrevendo em tons de azul, afinal de contas, as cores de Iemanjá são o branco, o azul claro e os tons de esverdeado. E temos até uma Iemanjá aqui, atrás de mim, ó. Eu tenho a minha própria Iemanjazinha me protegendo enquanto eu estou trabalhando. Bom, voltando, o que você pode ler sobre o assunto, e são as coisas que eu li para preparar este vídeo e que fazem parte das minhas leituras históricas. Eu trouxe alguns livros bem interessantes, lindíssimos, que falam sobre a cultura afro-brasileira, tá? Então, algumas indicações. Tá preparado para fazer o print? Chega mais, porque vai rolar um print. Nós temos, primeiro, o Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi, que até deixei marcado aqui para vocês, um livro muito interessante, porque, além de trazer imagens, essas são as imagens, né, de Iemanjá, das pessoas que estavam ali no culto a Iemanjá, a gente tem nesse livro também capítulos sobre as principais divindades afro-brasileiras. Aqui é o capítulo sobre Iemanjá. Temos algumas ilustrações lindíssimas. Aqui a representação é porque Iemanjá é uma figura, um arquétipo muito maternal. Ela é a mãe naquele sentido tradicional. Tanto que, tradicionalmente, ela é representada com seios fartos. Ela tem essa feminilidade da mãe, né? Ela é uma figura materna tradicional. E aí, nós temos alguns contos sobre Iemanjá. A cultura do candomblé e da umbanda no Brasil, ela é uma cultura oral passada de pai para filho. Então a gente tem esses contos, essas histórias, esses itãs que contam a história dos diversos orixás, tá? Então aqui temos, primeira indicação, esse livro é uma delícia de ler, até porque esses contos, eles são em uma forma bastante poética, é muito interessante, tem muito uso de metáfora, ótimo para quem quer treinar interpretação de texto. Outra indicação para os senhores, para quem é mais imagético, eu trouxe aqui um livro que é uma parceria entre o Pierre Fatumbi Verger, que é um fotógrafo francês que se encantou pela cultura baiana, pela cultura do candomblé, e acabou vindo para o Brasil e se fixando no Brasil. Temos aqui o Caribé, que era um artista plástico baiano, e eles fizeram esse trabalho em comum. Esse livro se chama Lendas Africanas dos Orixás. E esse é um livro, gente, que assim, ele é lindo. Ele é lindo. Lá em Salvador eu fui a diversos espaços culturais que trazem fotos do Pierre Verger e do Caribé. Eu estava fascinada pelos dois. E olha que maravilha isso. A gente tem ilustrações e alguns dos contos, algumas das narrativas que contam da relação entre Iemanjá e os demais orixás, tá? Então aqui a minha indicação, Lendas Africanas dos Orixás, tá? Vale a pena procurar também o Pierre Verger e o Caribé. Bom, alguém pode virar para mim e falar assim, Jana, mas o que isso tem a ver
com um canal no YouTube que supostamente é dedicado aos vestibulares, ao Enem, às provas, à redação. Gente, tem tudo a ver. Eu separei para vocês, por exemplo, algumas questões que já caíram no Enem sobre cultura afro-brasileira, sincretismo, e eu vou começar por essa daqui, ó. Questão 32, tá? A questão 32 é por si só uma fonte de informação super importante. A gente tem no Brasil a lei número 10.639 de 2003, que torna obrigatória a educação, o ensino sobre história e cultura afro-brasileira, e depois foi incluído também a questão dos indígenas, e determina que o conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. E aí eu pergunto para vocês aqui no comentário, vocês tiveram essas aulas com profundidade? Vocês sabem com profundidade, por exemplo, sobre as religiões afro-brasileiras? Os cultos afro-brasileiros indígenas, obviamente, porque, né, afinal de contas, a gente tinha conversado lá sobre o Devoção, que fala da influência indígena, africana, entre outros, para a religião e para a cultura e para a alimentação brasileira. Por exemplo, eu comi um acarajé. Eu sou alérgica a camarão, mas comi um acarajé. E o acarajé é um bolinho feito de uma pasta de feijão, que ele tem recheios, eu não posso comer os recheios porque eu sou alérgica a crustáceos, e ele é uma comida que deve ser oferecida para Yansan, né, que é uma divindade feminina, que é uma das Iabás, que é uma das mães dentro da mitologia do candomblé. Olha como é que a religião se mistura com a comida, com o vestuário, com a cultura, com as festas, entre outros, tá? O que é interessante é que não caiu uma questão só sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira. A gente tem questão, por exemplo, que relaciona a questão de identidade cultural afro-brasileira e a experiência da escravidão. A gente tem questão, por exemplo, que vai falar da herança cultural africana por meio do sincretismo, mas desconstruindo essa idealização do sincretismo, assim como devoção que eu indiquei para vocês. E uma outra questão que eu acho linda de morrer, por motivos que vocês vão entender agora, é esta questão aqui, que é uma questão que não foi da prova de humanas. As outras questões que eu te mostrei eram questões de humanas, ligadas principalmente à história. Mas essa questão aqui, ó, ela estava na prova de linguagens, porque ela pedia para vocês refletirem sobre as marcas das línguas africanas na cultura brasileira. Pixinguinha é um compositor e musicista brasileiro, e a canção Iaô foi composta na década de 30 por Pixinguinha, na parceria com Gastão Viana, que escreveu a letra. O texto mistura português e Yorubá, que é uma língua usada por africanos escravizados trazidos para o Brasil. E aí a letra ela começa a ficar interessante quando a gente sabe de alguns significados e até mesmo de algumas das pronúncias dos afrodescendentes no Brasil. Então isso aqui é uma questão de linguagens, jovens. Ou seja, a lei que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, ela não está sendo cumprida. No ano em que essa questão foi aplicada, ela foi uma das questões mais erradas pelos alunos. Ou seja, eu não estou aqui falando só para você curtir uma festa em Salvador, não que seja ruim curtir uma festa em Salvador, mas o que eu estou te falando é que você precisa conhecer história e cultura indígena e afro-brasileira para fazer o Enem. Última questão que eu queria mostrar para vocês, o sincretismo religioso no Brasil colônia foi uma estratégia utilizada pelos negros escravizados para... Depois, vocês me falem aqui nos comentários qual é a resposta a essa pergunta. A dica é:
ver devoção e fazer esta questão, ler, por exemplo, um livro que, caso você não tenha os livros que eu te mostrei aqui, fica fácil de você achar, eu posso até, às vezes, mandar para alguns alunos, que é um livro que se chama O Candomblé Bem Explicado. Que é o livro com o qual eu comecei os meus estudos acerca das religiões afro-brasileiras. Foi o primeiro livro ligado a isso que eu li. Eu vou mostrar para vocês a capinha dele aqui, ó. O Candomblé Bem Explicado. E aí o que eu acho interessante é que é um livro extenso, mas muito fácil de ser lido. E aí, pra vocês não falarem que eu estou inventando que eu li esse livro, vou mostrar para vocês que tem as anotações, tem os meus grifos, entre outros. Esse livro vocês encontram facilmente nesses, digamos, depósitos de obras alternativas. E por último, se isso daqui é o ver, ler e ouvir, para eu me sentir lá na festa de Iemanjá, amanhã, 2 de fevereiro, o que eu vou fazer? E eu sugiro que você faça e escute e se divirta. O Spotify tem uma playlist chamada Canto aos Orixás, que tem músicas sobre os diversos orixás, e a figura que é mostrada nessa playlist é o mestre Moa do Catendê, que era, né, um professor, um mestre de capoeira, musicista, candomblecista e que infelizmente foi vítima de um crime de intolerância, tanto religiosa quanto política. Ele foi assassinado depois de manifestar a sua posição política e depois de sofrer algumas formas de intolerância religiosa. Lembrando que o tema do Enem já foi Caminhos para o Combate à Intolerância Religiosa no Brasil. E é com a imagem do Moa do Catendê que eu encerro o nosso quadro de hoje e peço para você deixar o like neste vídeo, para você compartilhar este canal, deixar seu comentário, falar gostou do quadro, não gostou, sobre o que você quer que eu grave, e a gente se vê na sexta-feira com o Giro da Jana. Beijo!